Será que Deus pode restaurar alguém, mesmo que essa pessoa não queira? Será que o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o grande, temível Senhor dos exércitos, ele é limitado? Ele só vai agir, ele só pode agir mediante uma permissão do ser humano? Será que o Deus da Bíblia não é o Deus soberano sobre todas as coisas? Mas alguém vai falar assim, mas ele não vai invadir o coração de ninguém. Gente, existem promessas na Bíblia que elas vão acontecer independentemente da sua mente humana, se ela crê ou não. Ele continua sendo Deus, é Ele quem faz todas as coisas da maneira que Ele quer. Então, engessar Deus é obra daqueles que têm preguiça de ser crente. Oi, eu sou a Natália Piacentini, sou esposa do Bruno, mãe de 3 meninas, escritora, mentora de famílias e testemunha de Cristo, testemunha daquilo que Ele fez na minha vida e no meu casamento. E eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que eu não queria saber do meu casamento. Eu estava 6 anos casada já. E o meu marido saiu de casa também, e nós brigávamos muito, para quem não conhece nosso testemunho, né? E em 2016 isso aconteceu, e ele saiu de casa decidido ao divórcio, e eu também queria o divórcio. Eles já estavam com uma pessoa, eu estava interessada por outra pessoa, e a gente ia seguir a nossa vida. E Deus não permitiu. E se você olhar para a história de Jonas e para a história de Saulo, se você ler sobre essas histórias proféticas na Bíblia, você vai entender através da revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus, tudo isso que eu disse para vocês até aqui. E ao longo desses 9 anos aí que nós vivemos a restauração, nós mentoramos, famílias que estão buscando a restauração da sua aliança com Deus e também a restauração da aliança de suas famílias, consequentemente, Então, para responder essa pergunta, a gente precisa entender que uma coisa é a velha natureza, a natureza adâmica, a nossa natureza carnal. Outra coisa é a nossa natureza espiritual, que ela só vai funcionar, ela só vai realmente entrar em vigor quando nós nascermos de novo. Então, para eu entender as coisas de Deus, eu preciso nascer de novo nele, restaurar minha aliança com ele, primeiramente para poder entender tudo isso aqui, que é uma grande mentira das trevas, e renovar minha mente em Cristo. E a renovação da minha mente só acontece mediante a leitura da palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu vou sendo lavado e purificado, e eu vou vivendo a minha transformação. Então, eu rejeito o engano e eu me posiciono naquilo que está escrito. E a honra, aquilo que está escrito, a palavra de Deus, quanto mais ela vai entrando, ela vai me purificando e me limpando, mais eu vou tendo a mente renovada em Cristo. Então, quando eu vou pensar em algo assim, por exemplo, meu marido disse que eu quero tirar ele da outra mulher, da amante. Na verdade, ela que tirou ele dentro da família, Então, olha o engano aí. E ele ama ela. Mentira, não ama. Não ama. Porque o engano, o encantamento do pecado é ilusão. Isso aqui é morte. Amante é a porta para a sepultura. Isso tudo está na Bíblia, gente. Então, assim, não fique ouvindo as mentiras das trevas. Quanto mais eu dou lugar para o engano, para a mentira, para a realidade que não é a verdade, mais eu me afasto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas? Sim, Deus é soberano. Mas eu preciso ter um posicionamento. Eu preciso ter atitudes, as mesmas atitudes de Cristo Jesus, para que eu possa viver os benefícios dessa aliança com Deus. Não é aceitar Jesus e a cruz é automática, ela faz tudo. Não, eu preciso me posicionar. Então, ou eu me posiciono nas mentiras das trevas, de Satanás, ou eu me posiciono na luz, na palavra de Deus. Não existe em cima do muro aqui. Ou eu acredito nas mentiras, ou eu me posiciono na verdade e vejo os milagres dentro da minha casa e da minha família. É você quem escolhe.
Sinto muita vontade de ir embora. Faço devocional, jejum, campanha, leitura da palavra, etc, etc. Tô na igreja. Por que nada acontece, nada muda, parece que tudo ficou pior? É o que eu mais ouço. Deus fala para eu ficar, mas dói. Dói muito, sabe por quê? Porque você tá lidando com a sua justiça própria. E Deus fala que a nossa justiça própria, para ele, é como um trapo de imundícia. Imundice. E o que é isso, Natália? Que a gente pode estar buscando a Deus pelas motivações erradas. A gente pode estar buscando a Deus para ele para amarrar o Espírito Santo, né? Para ele resolver os nossos problemas. E não buscar a Deus porque eu quero uma aliança com ele. Não, eu quero só o meu casamento, Deus. Entende? Então, se eu busco a Deus pelas motivações erradas, eu vou estar correndo atrás do vento. Não estou dizendo que a sua motivação está errada, mas é um ponto para você analisar. Porque muitas vezes a gente está fazendo algo e a gente acha que é para Deus que a gente está fazendo, né? Mas nem sempre. Nem sempre a gente busca Deus pela motivação certa. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito porque a gente quer que Deus resolva os nossos problemas da nossa maneira. Só que Deus ele não age assim. Ele age mediante a palavra e o Espírito Santo, mediante a oração, a palavra e o Espírito Santo. Então, se eu busco atalhos, ou se eu pego uma misturinha daqui, outra dali, né, para ajudar Deus a fazer o trabalho que é só Ele que vai fazer, enquanto eu apenas confio, né, declaro a palavra, isso pode realmente atrapalhar um processo completo de restauração. Existem duas situações. Quando o marido, o cônjuge que saiu de casa e volta, ele está com remorso do que ele fez, mas mesmo assim a aliança do casamento ela é tão poderosa que ela chama ele de volta e ele volta. E por isso o remorso, né? Não é que ele se arrependeu, mas ele tem remorso daquilo que ele fez. E a segunda possibilidade é a restauração mesmo, que acontece para a restauração. Então, uma reconciliação através do remorso, não teve arrependimento. E a outra é o arrependimento. Então o Espírito Santo tocou, ele entendeu que ele pecou contra Deus, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus e ele quer restaurar a aliança dele com Deus também. Ah, mas ele não é cristão. Mas de alguma maneira ali, ele quer fazer as coisas darem certo. E não existe casamento sem Deus. Não tem como. Não tem como, independente da sua religião. Casamento sem Deus é contrato. E contratos podem ser desfeitos a qualquer momento. Casamento não. Quando Deus está dentro, o casamento ele passa por desafios, mas quem sustenta aquele casamento não é um contrato, né? É aliança com Deus. Então, se os dois entenderam isso, haverá restauração dessa aliança, desse casamento. Se a mulher que ficou, né, nesse caso é uma mulher, ela entendeu, ela se posicionou, ela buscou restauração, ela foi curada, ela foi liberta, e mesmo assim esse marido ainda não foi, né, e ele possivelmente quer voltar para amante, então ela ainda continua num deserto, não houve a restauração da família em si, mas ela ainda está num processo de restauração da aliança dela com Deus, e Deus vai fazer através dela, porque Deus só precisa de um. Então é importante que a gente entenda assim, não é que existem fases de um deserto, não é que existe uma cartilha de restauração, certo? Existe o relacionamento com Deus. Então é óbvio que se você está assistindo isso aqui, você conhece, você sabe a Natália, tem um testemunho, a Natália testemunha de Cristo, a Natália viveu a restauração, ela tem autoridade para falar sobre isso. E eu falo para vocês, não tem como viver uma restauração se pelo menos um dos dois não estiverem curados, libertos e transformados. Deus só precisa de um, porque, na verdade, para ele não são dois, são um. Então, se ele chamou e escolheu você, ele vai fazer através de você. Então, ele quer voltar para amante, então é ele que vai ter que viver esse processo dele. Continue você no seu processo, né? Da aliança com Deus, da sua transformação, que o Senhor ele vai cumprir o que ele prometeu. Eu quero gravar
eu quero gravar um vídeo só sobre esse assunto, como restaurar o casamento com o marido em casa. Eu tenho muita humildade para dizer para vocês que o meu casamento não foi restaurado com o meu marido em casa. E eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu não sei. Eu não sei. Mas por outro lado, eu sei que não existe cartilha de restauração, nem receita, nem ritual, né? Não existe regra, não existe práticas humanas, existe relacionamento com Deus, né? Mas eu quero fazer um vídeo sobre esse assunto, um vídeo inteirinho, sobre esse assunto com uma pessoa que viveu isso, né? Uma live sobre uma pessoa que viveu a restauração do casamento dela e o marido estava dentro de casa. Inclusive, ele se envolveu com a amiga dela, se eu não me engano. E vai dar certo. Uma hora eu vou conseguir gravar. Ela tem autoridade no assunto, então nada mais justo que trazer alguém para falar sobre isso, alguém que viveu. Mas eu creio que assim como uma pessoa que está com o marido fora de casa, independente das circunstâncias, né? O direcionamento da palavra de Deus, ele é muito claro. A gente não pode ter preguiça de ser crente, né? E o que é ter preguiça de ser crente? É buscar por mim mesma as respostas que Deus quer me entregar. Ai, Natália, mas muito complexo a Bíblia. É porque você não tem um relacionamento com Deus. Então, possivelmente, você também não nasceu de novo. Porque quando você tem Deus, a presença dele, Jesus, e você está nesse processo de restauração, ele vai te dando a direção, ele te dá os passos. Então, independente de como está a sua situação, quem vai fazer é o Senhor, porque você deu o primeiro passo. Você aceitou o chamado e você, né, entendeu que fugir daquilo ali não ia dar certo, não ia ter como, né? E o seu posicionamento vai te levar à honra, a honrar a Deus e depois, consequentemente, ele honrar você também. Tirar a aliança ou não no processo. Se eu falar para você assim, olha, você não pode tirar a aliança. Você deve usar a sua aliança. Por conta disso, daquilo, porque é um ato profético, porque vai ser o Espírito Santo te convencendo? Ou você vai estar comendo comida mastigada que alguém está mastigando para você? Isso não é um processo de restauração. Isso é querer amarrar o Espírito Santo, amarrar Deus para ele fazer a sua vontade. Agora, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, quem vai direcionar as suas atitudes é o Espírito Santo, é Jesus. Não é ninguém mais. Então, muito cuidado, né, com as coisas que você espera das pessoas. Porque o seu posicionamento não é de esperar as pessoas dizerem para você o que você tem que fazer. Porque a verdade, né, gente, é que muitas pessoas elas usam as outras de muleta mesmo. Entende? E isso não é um processo de restauração. Você ficar esperando alguém falar para você o que você tem que fazer, não estou querendo dizer que exatamente nessa pergunta, mas de modo geral, né? De modo geral. Essa pergunta é simples, tirar a aliança ou não? Eu não sei, quem vai responder para você é o Espírito Santo. Eu não tirei a minha, porque Deus falou comigo que a minha aliança era com ele. Então, o meu anel na Bíblia significa autoridade, eu fiquei com ele no dedo, porque eu falei, Senhor, eu recebo autoridade de filha. O meu anel, a minha aliança de casamento, era a minha aliança com Deus. Então, assim, eu não sei o que Deus vai fazer. Agora, se eu quero fazer algo só porque alguém fez, você acha que isso é um processo de restauração? Responde, de verdade. Você acha que ficar olhando as pessoas que viveram restauração e fazer exatamente o que elas fizeram é viver um processo de restauração? Algum conselho para não ficar em cima do cônjuge, provavelmente num processo de restauração, né? Não cobrar, não ser uma companhia chata? Sim, eu tenho um conselho que eu vivi, inclusive. Eu gastava tanto tempo com Deus, tanto tempo lendo a Bíblia, orando, buscando por Ele. Eu tinha tanta fome, tanta sede pela presença de Deus, que eu não tinha tempo para ficar olhando rede social, para ficar pensando, sabe? Nas coisas que meu marido estava fazendo ou deixando de fazer, nas coisas que eu queria que ele fizesse. A minha mente estava tão voltada para esse amor com Jesus. Então, ocupe sua mente com as coisas de Deus. Quando você se sentir tentada a querer procurar ficar em cima, vai assistir uma pregação, vai assistir os vídeos da Natália no YouTube, vai se apegar na palavra, vai ler um livro, vai fazer um propósito com Deus. Tire o foco da natureza humana. Não permita que as suas emoções, seus sentimentos te dominem,
Porque uma mulher que não tem domínio próprio, que é a palavra de Deus que nos renova, né, pela palavra de Deus e o Espírito Santo que nos renova e assim a gente consegue se posicionar. Ter domínio é sentar na sua posição de filha e ali ficar e não sair dali. Se você deixa, se você permite que as suas emoções, seus sentimentos em desordem dominem as suas atitudes, então você não está tendo as mesmas atitudes que Jesus. E você só vai ter quando você estiver sentada na sua cadeirinha de filha. Então, a gente fala sobre isso na Escola de Deserto, sobre as emoções em desordem, as raízes de amargura, iniquidade, que tudo isso nos tira do nosso real posicionamento, que é infalível em Deus, né? Então, se você permite que essas emoções te dominem, então quer dizer que você não tem domínio próprio, mas você pode ter um demônio próprio. Esse assunto a gente aborda muito dentro da escola, sobre libertação. Se a gente nos batiza, se somos batizados e somos nova criatura, né? Por que ainda assim devemos confessar os nossos pecados? Porque o batismo nas águas, ele é simbólico, é como se ele fosse um ato profético. Agora, a palavra de Deus vai dizer que a gente só é limpo pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos curados e purificados. Então existe algo que eu devo fazer. Ah, não, se eu aceitei Jesus, está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Faz aí, Deus. Vou deitar na minha cama e vou ficar esperando Deus fazer. Isso tá na Bíblia, gente? Aonde? Eu quero saber aonde que isso está escrito na Bíblia. A gente tem que parar de ter preguiça, de ser crente, sair da sala Kids e estudar a Bíblia de verdade. Parece que o tempo todo a Bíblia fica se contradizendo, né? Porque se uma hora a palavra de Deus vai dizer assim, aquele que encobre, Provérbios, né? Provérbios 18, 23, ou 23, 18. Aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Então, assim, a gente tá preso em cativeiros, preso, não prospera enquanto tem algum pecado encoberto, certo? Aí, Tiago 5,16 vai dizer, confessem os seus pecados uns aos outros. 1 João 1,9. Vou colocar todos os versículos aqui para vocês meditarem nessas palavras. Então, assim, porque parece que o tempo todo a Bíblia fica se contradizendo. Não estou querendo dizer que vocês têm preguiça de ser crente, mas vocês entendem que existem coisas que estão tão explícitas na palavra que são tão óbvias que eu não preciso esperar outra pessoa dizer. E não é que a pessoa se batizou, levantou das águas, já é uma nova criatura. Não, gente. Ai, entrou embaixo da água lá, saiu na piscina, já sou nova criatura. Não é isso. Nova criatura eu sou quando a velha morre. Quando eu renuncio à minha própria vida, eu morro todos os dias, na prática, para os meus desejos, para as obras da minha carne. Eu renuncio à minha vontade própria e eu faço a vontade do meu Pai. Então eu morro na minha carnalidade, na minha natureza adâmica e eu renasço em espírito por conta da nova aliança com Jesus. Então isso é prática. Isso não é misticismo. Deitei lá na água, pronto, levantei, sua nova criatura. Não, gente. Não é assim que funciona. A cruz, ela não é automática. Infelizmente, né? Nós precisamos nos posicionar naquilo que a palavra está dizendo em honra pura a ela. Como se manter focado no quê? Mesmo diante das circunstâncias do dia a dia, focado na restauração. Tá. Aqui, Natália, eu só falo de uma restauração, a verdadeira, a única, a bíblica, né? Então, a restauração da aliança com Deus. Como que eu me mantenho focado na restauração da minha aliança com Deus? Buscando por Ele, o meu relacionamento com Ele, a minha aliança com Ele, lendo a palavra de Deus, orando, declarando a palavra de Deus, me arrependendo dos meus maus caminhos, conforme a palavra vai entrando, ela vai purificando, ela vai renovando, e ela vai gerando arrependimento em mim, e eu vou confessando esses pecados, abandonando esses pecados, e isso é um processo. Não dá para exigir fruto de algo que a gente sabe que é o dom da graça. E é um processo, mas permanecer na palavra de Deus é o básico. E é por isso, gente, que dentro da escola de deserto, nosso devocional que nós temos durante os 30 dias, né? São 30 dias cada turma, nós criamos
o devocional. O que é o devocional? São 30 dias, então todos os dias durante esses 30 dias, quem está dentro da escola não vai ter só as lives semanais, né? Vão ter, tem os estudos diários. E não é só assistir o meu vídeo ali, o nosso vídeo, sobre uma palavra, respondendo alguma pergunta sobre restauração, alguma dúvida sobre restauração, mas também o estudo da palavra, o estudo de um livro e um desafio que durante os 30 dias, né, você vai ter uma melhor disciplina espiritual, ter um melhor posicionamento na palavra. Então a renovação da palavra vem aí junto com as lives sobre libertação, cura e honra, sabe? Tudo vai levando você a se manter focado na restauração. Os desafios, inclusive, do devocional são tirar as distrações, né? Então todo dia é um desafio diferente. Todo dia é uma palavra diferente, todo dia é um vídeo diferente. Então, tirar as distrações, filmes e músicas e etc. na prática. Viver na prática disciplinas espirituais que vão renovar sua mente, vão te dar entendimento e discernimento, porque você vai estar lendo a palavra de Deus juntamente ali com tudo aquilo que está sendo proposto. E vai te fortalecer, inclusive, porque nós temos um grupo de oração, o grupo dos PGs, né, onde tem a liderança, que as pessoas estão sempre ali orando e trazendo lives e trazendo propósito de oração, e todo mundo junto, unido num só propósito. Então, assim, é um lugar para quem está buscando restauração de verdade. Ainda tem jeito para um casamento onde o esposo vive há 13 anos ainda em adultério com a mesma pessoa, com outra pessoa, né? E gente, eu tenho muito temor ao Senhor em responder tudo que eu respondo aqui para vocês. Mas, diferentemente de muitas pessoas por aí que falam, que isso? Você não merece isso não, vai ser feliz, mulher, deixa esse homem pra lá, você não precisa sofrer. Porque eu não encontrei nenhuma palavra na Bíblia me direcionando a isso, né? Obviamente, é óbvio que eu também não vou falar isso, né? Então, ao contrário de muitas pessoas aí, eu digo pra você assim, olha, 13 anos, mas você se posicionou durante esses 13 anos ou não? Você está se posicionando agora? Né? Então, assim, qual que é o tempo do seu processo? Né? Com certeza não são esses 13 anos. Mas vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi testemunho bem parecido. E não foram 13 anos, foram 20 anos. Inclusive, os dois se divorciaram, foram morar em países diferentes. Gente, eu tava para fazer uma live com ela. Eu vou ver se eu consigo voltar para conseguir fazer isso. Mas enfim, eles se separaram, divorciaram, foram cada um para um país, para um lugar diferente, se casaram com outras pessoas. 20 anos se passaram, eles se divorciaram dessas pessoas e voltaram para a primeira aliança. Agora, você acha que isso é o quê? É uma coincidência? Você acha que... Gente, olha, meu Deus. Se tem uma coisa que Deus está fazendo nessa geração, é restaurando as famílias. Sabe por quê? Nós vamos fazer um estudo sobre restauração específica para essa geração. Antes de Jesus vir no Novo Testamento, né? Em Mateus, Marcos, Lucas, João, no Evangelho, o último livro da Bíblia é Malaquias. E sabe qual que é a última frase desse livro? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é restauração. Antes de Jesus voltar, agora, nesse tempo, nessa geração, o que vai acontecer? A restauração do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Coração dos pais, a restauração do casamento dos pais, das famílias. É o que vai acontecer, é o que antecede o grande avivamento para Jesus vir para a Terra. É isso, é sobre isso. A restauração é sobre isso, ela é um apontamento para a volta de Jesus. No devocional Restaurados para Sempre, que é para casais, tá? Os dois fazerem juntos, casais que estão em casa, casais que estão em brigas, casais que estão querendo se divorciar,
enfim, ou casais que já voltaram para a restauração. Então, casais que passaram pelo deserto, pela escola de deserto, né? Então, agora eles vão para o devocional Restaurados para Sempre. E lá nós vamos fazer estudos sobre isso, sobre a restauração bíblica mesmo, né? Não que a escola de deserto não tenha, tem também, mas esse devocional Restaurados para Sempre, para o casal, ele vai ser mais específico. A gente vai estudar um livro específico da Bíblia sobre isso, entendeu? Então, para levar as pessoas a entenderem verdadeiramente a restauração de todas as coisas e a restauração de suas famílias e o porquê que Deus está fazendo isso nessa geração. É muito forte, gente. Não vejo a hora. Ai, gente, coincidentemente, no congresso do final de semana na minha igreja, meu pastor falou sobre isso. Ele deu um estudo sobre isso. Maravilhoso. Sabe qual que é a primeira casa? A primeira casa é o Templo de Salomão. É a nossa natureza adâmica. É esse templo aqui caído. É a nossa velha natureza. Certo? A nossa natureza natural. Agora, gente, é tudo profético, pelo amor de Deus. A segunda casa é o templo do Espírito Santo. É nós, na aliança com Jesus. Então, a glória da segunda casa, a casa diz respeito ao templo do Espírito Santo, que somos nós. Então, agora nós temos a natureza de Cristo. Essa é a segunda casa. Não é nova aliança, não, gente. Pelo amor de Deus, que profeta é isso? Vai ler Jeremias pra você saber que tipo de profeta é esse daí que tá dando essa profetada aí em você. Já saiu meu divórcio e ele está morando com outra. Tem restauração ainda? Olha, a restauração da aliança com Deus, consequentemente a restauração de todas as coisas, é, primeiramente, você entender o valor que a cruz tem para a restauração. Então, assim, dizer que um papel, circunstâncias, qualquer coisa invalida uma restauração é dizer que a cruz de Cristo não é suficiente. É dizer que talvez, no meu caso, Jesus não queira, Deus não queira. Ou será que é porque talvez eu não conheça Deus de fato e eu tenho essas dúvidas? Será que eu realmente tenho essas dúvidas porque eu ainda não conheço a palavra de Deus ou não conheço a Deus? Os princípios da palavra de Deus para o casamento, os princípios bíblicos, deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, tarará, deixar pai e mãe geograficamente, financeiramente, emocionalmente, e quando se quebra esses princípios não gera bênção, pelo contrário, gera maldição. Tudo isso, gente, são aulas que estão dentro do devocional, aonde a gente entra, né, a fundo para vocês entenderem realmente o que é o princípio. Os princípios são vários princípios bíblicos para saber se eu estou realmente de acordo com a palavra de Deus no meu casamento ou não, né? Então ele faz parte desses estudos, fazem parte do nosso devocional, que faz parte do discipulado, né, dos estudos da escola. Então não dá pra gente comentar assim superficialmente, obviamente, né? Mas se você quiser ir mais a fundo, se aprofundar, né, buscar as revelações através do estudo bíblico da palavra, então vem para a escola. Como se apegar de fato à palavra de Deus? Que Deus restaura todas as coisas, conhecendo quem Ele é. Não existe outro caminho, não existe atalho, não tem como misturar o Evangelho de Deus com coisas que não são de Deus, colocando qualquer coisa ali para ajudar o Evangelho a te limpar, te purificar, te curar. Não tem. É só a palavra de Deus. A oração e o Espírito Santo. É a graça. Não é fruto, é graça. É a graça. Ah, mas a graça já fez tudo. A graça faz tudo diariamente, mas eu preciso me posicionar na prática, na prática, na prática, principalmente com a honra. Honrar a Deus através daquilo que eu estou lendo. Se eu leio, tá dito, tá falado, é isso que eu vou viver e ponto. Se eu busco uma restauração, eu posso aceitar um divórcio amigável ou deveria deixar correr? Você vai precisar orar, ler a sua Bíblia,
pedir para o Espírito Santo te mostrar, te revelar, te dizer, te responder e não terceirizar essa guiança que só vem dele. Isso é restauração. Qualquer coisa fora disso, gente, é ritual, é feitiçaria, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que diz tua palavra? Eu vou lá. Não é para pegar um versículozinho e ler, não. Vou usar esse versículo como um oráculo. Não, não. A Bíblia inteira, eu busco a palavra, porque eu tenho fome e sede de Deus, eu quero que Deus fale comigo. Se Deus não te responde, é porque sua Bíblia provavelmente deve estar fechada. O que responder quando as pessoas falam que Deus tem algo melhor? Vamos lá, peraí. Primeiro eu tenho que ter a mente de Cristo, então eu tenho que passar por um processo anterior, né? De renovação da mente, de purificação na palavra, purificação. É o meu processo com Deus. Eu não sei como Deus vai fazer, mas que existe um processo, existe. Certo? Então, o que eu vou responder? Peraí, eu sou noiva de Cristo. Eu tenho as mesmas atitudes que Cristo, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Eu vou olhar para o outro e eu vou ter os olhos de Deus sobre a outra pessoa e eu vou entender que aquela pessoa precisa de misericórdia, de bondade e de talvez um paninho com alvejante, que é o sangue de Cristo, para que ela seja limpa também. Então, qual que é o meu papel? Mostrar Jesus para as pessoas através da minha vida, né? Então, o que eu vou falar? O que eu vou dizer para essa pessoa? O que o Espírito Santo faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? O que responder para as pessoas quando elas dizem para você separar? Eu diria, tem mesmo. O infinitamente mais, como diz na palavra do Senhor. O infinitamente mais, os planos dele sobre minha vida se concretizarão, as palavras dele. E você precisa ter as palavras do Senhor na ponta da sua língua, na sua mente, no seu coração, e sentir elas e viver elas, para que nesses momentos sejam elas que sairão de dentro de você, né, como algo natural. Todo o nosso posicionamento é natural a partir do momento em que eu tenho as escrituras dentro de mim, os pensamentos de Cristo dentro de mim. E isso é uma nova natureza, gente. É uma nova natureza renovada e transformada pela palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, ler, viver, ouvir, praticar, praticar na prática. Vai ser um fruto que vem da graça, da bondade, da misericórdia de Deus na minha vida. Se eu não tenho a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, no meu espírito, possivelmente eu terei dúvidas quando alguém vier me falar algo. Quando alguém vier plantar uma sementinha do engano, e eu vou deixar. O engano entrou no coração, há divisão, mente dividida, e Deus vai dizer: quem tem a mente dividida, uma hora crê, outra hora não crê, não pode receber. Nada pode receber, porque duvida. Se eu tenho dúvidas, é porque eu ainda não vivi o meu processo completo de restauração com Deus e renovação da minha mente, da minha nova natureza. Então eu preciso continuar nesse processo. Porque se eu tenho dúvidas, eu preciso ser zerada de mim mesmo. O que vai me zerar de mim mesmo? A palavra de Deus. Zeradas na palavra de Deus. Ah, fulana, mas você sabe que você pode divorciar, né? Então, Deus tem algo melhor para você, viu? Viu? Mas a palavra de Deus diz para você que você pode fazer tal coisa. E você vai falar assim: ah, é? É igual a serpente lá, viu, Eva? Certamente você não vai morrer, não. Não vai morrer, não, Eva. Você vai ser que nem Deus. Ela é. É mesmo, né? Então vamos lá. Deixou o engano entrar, a mentirinha entrar? Não, 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 nada disso. Deus tem algo melhor para mim, mas está na palavra dele. É a palavra dele que está sobre minha vida. E Deus ama as famílias e ele odeia o divórcio, viu? Você sabia que está escrito lá em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio? É, e você rebate com a palavra de Deus, como Jesus fez no deserto. Jesus venceu Satanás no deserto. Nós vencemos Satanás no deserto. Aproveita o seu deserto para declarar a palavra de Deus e ser zerada de si mesma e dos enganos das trevas. E se você quer saber mais sobre o nosso discipulado, saber como que você entra para a nossa família da Escola de Deserto e Restauração, como que você faz o devocional, tá tudo embaixo aqui no link, tá bom? Nos links, tem vários links aqui, tudo para vocês entrarem em contato com a gente também, tá bom? E vai ser uma honra para a gente receber você na nossa casa, na nossa família, com amor e honra,
com a palavra de Deus, estudos bíblicos 100%, né? A palavra, nada disso, sem atalho, sem mistura, com amor e honra até o fim, tá bom? E não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal também para ajudar a gente a alcançar outras famílias aí, tá bom? Obrigado por assistir. Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo e até.